Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E o vídeo de hoje é aquele vídeo tradicional, atrasado. Eu deveria ter soltado ele 2 dias atrás. É aquele vídeo onde eu atualizo as ferramentas essenciais de refrigeração, ferramentas de custo-benefício. Ok? Todos os meses a gente refaz, atualiza esse vídeo e deixa os links aí embaixo na descrição, tá bom? Então todos os links e todas as ferramentas que eu mencionar por aqui, eu vou deixar na descrição. Legal? Bom, é um vídeo que normalmente fica muito longo, então não vou conversar demais, a gente vai direto. Eu uso a plataforma Mercado Livre, certo? Porque aí agiliza para todo mundo, eles entregam para todo o Brasil. Se eu não me engano, vai ter um item que vai ser do AliExpress, que é o testador de inverter, tá bom? Tirando isso, o resto vai ser tudo no Mercado Livre. Legal? Ah, mas eu não quero comprar no Mercado Livre. Não tem problema. Contanto que você conheça a lista daquelas ferramentas que você pode e deve ter, certo? Já está ótimo. E aí, de repente, você consegue encontrar em outro lugar até mais barato. Eu acho difícil porque eu passo minha manhã inteira pesquisando. Legal? De qualquer forma, o link está aqui embaixo. Ah, e tem mais. Quando você usa o meu link, você não paga nenhum centavo a mais por isso. Muito pelo contrário, você acaba pagando menos porque eu pesquiso bastante. E ajuda também o Portal Refrigeração. Por quê? Porque a gente recebe uma pequena comissão de tudo que é vendido através desses links. Valeu? Posso contar com você? Beleza, beleza. Vamos direto aqui para a tela do meu computador, certo? Essa é a lista de ferramentas que você encontra na descrição do vídeo. Vamos lá. Vamos lá, porque de vez em quando eu acabo de fazer a lista e aí quando vou fazer o vídeo, ou já sumiu, ou pausou, ou alguma coisa assim. Então vamos ver se está tudo ok. Ó, esse daqui é um maçarico que eu costumo recomendar, mas eu não costumo recomendar ele como primeiro maçarico, tá? Eu costumo recomendar ele como segundo maçarico, é o Turbo 790. Ele tem oxigênio e o gás inflamável, que agora me fugiu o novo, é o turbogás. E é ótimo, tá? Ele é muito rápido, você troca um compressor, faz todas as soldas ali, pelo menos a parte das soldas, 2, 3 minutos no máximo você fez todas as soldas, tá? Eu costumo montar toda a tubulação, depois soldo de uma única vez. Por que que eu gosto de fazer assim? Porque o refil dele, por isso eu digo que ele deve ser o segundo maçarico. O refil dele, principalmente o de oxigênio, é caro e não dura muito, certo? Então eu tenho essa prática. Eu monto todo o compressor, vou lá, acendo uma única vez, faço todas as soldas para durar mais, tá legal? Mas é um excelente aparelho, tá bom? Mas é o que eu repito, que seja o seu segundo maçarico. O primeiro maçarico, o ideal é que seja um turbotoche, tá bom? Eu vou te dar 2 opções de turbotoche hoje, como eu tenho feito todos os meses. Primeiro que eu vou orientar você é esse daqui, tá bom? É o EOS 757. EOS 757, ele é uma réplica do original que chama Besomatic, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu separei uma opção aqui que ele já vem completo. Vem o maçarico, já vem o refil e vem também o defletor. Defletor é essa pecinha aqui que você põe na ponta do maçarico. Ele acelera o processo de brasagem, certo? Na minha percepção, eu já cronometrei, ele reduz mais ou menos em 30% o tempo de brasagem. Então acaba que você economiza tempo e economiza gás também. Então eu deixei essa opção aqui, é legalzinho, tá? É ótimo custo-benefício, está com preço legal. Ele é uma réplica desse outro que eu vou mostrar para vocês agora. Esse daqui é o original, tá bom? Esse daqui feito nos Estados Unidos, na minha opinião, é o melhor maçarico tipo turbotoche que existe. Certo? É o Besomatic original,
tá bom? Você vê que ele é bem parecido, mas ele é superior. Não que o outro não serve, serve sim, vai te atender. Mas esse já é um outro nível. Tá legal? Tanto é que o preço também está em outro nível. Se você não pode esse agora, compra o outro. Mas se você puder, vai desse daqui, já que é uma ferramenta que se você tomar cuidado com ele, vai durar bastante tempo na sua mão. Tá legal? Lembrando que todos os links estão aí embaixo na descrição. Um outro maçarico que eu vou recomendar para vocês, se vocês quiserem, esse daqui é uma alternativa àquele primeiro que eu mostrei, que é o Turbo 790. Esse daqui, a vantagem dele é que esse cilindro aqui é de alumínio. Você carrega, você enche ele com R$ 50 e ele dura bastante. Ao contrário do Turbo 790, que não dura muito, até pelo tamanho dele, esse daqui dura bastante. Ele vem completinho, tá bom? Ele vem completinho já com regulador, mangueira ou maçarico. Já vem com essa pecinha aqui, ó. Isso daqui é um adaptador, tá certo? Para você utilizar esse cilindro MAP aqui, ó, que é esse cilindrinho amarelo. Ok? O que acontece? Você fazendo isso, ele é um pouco caro? Sim, quase R$ 2.000. Mas tipo assim, ele se paga, tá? Pela economia que ele vai fazer depois. E ele é muito leve também, fácil de trabalhar. Tem aqueles outros cilindros de oxigênio em ferro, aço. Eles são ótimos também, mas são bem pesados, tá bom? Meu ombro, que o diga, até hoje ele dói por causa de tanto carregar um cilindro daqueles. E esse daqui é fantástico. É o que eu tenho usado hoje em dia, tá bom? É um investimento? Mas isso daqui é para você que já está na refrigeração, já está bem e quer realmente ganhar tempo, certo? E no final das contas, ele se paga. Sério mesmo. O oxigênio dura uns 3 meses, a gente usa quase todo dia aqui em troca de compressor. E o MAP, né, que é o cilindro de gás do combustível, o amarelinho, rapaz, eu nem sei quanto tempo dura, eu não troquei ainda ele, tá certo? Estou com o mesmo cilindro até os dias de hoje. Desde que eu comecei no começo do ano utilizando um desses, tá bom? Vamos lá? Manta cerâmica. Manta cerâmica é isso daqui, tá bom? Quem não sabe o que é manta cerâmica, para que serve, se você assiste os vídeos aqui do meu canal, vez ou outra a gente coloca um atendimento real utilizando essa manta cerâmica. O que ela é? Deixa eu já até soltar o vídeo aqui para você. Dá uma olhada só. Daqui a pouco ele vai testar essa manta cerâmica com maçarico. Ela é um isolante térmico. O que é que significa? Significa que você consegue fazer a sua solda tranquilamente, sem se preocupar em queimar o que está atrás. A manta cerâmica protege. Eu, por exemplo, já fiz solda dentro do gabinete da geladeira, o gabinete todo de plástico, a solda mais ou menos a 2 centímetros do gabinete, e você faz a solda com toda tranquilidade, sem queimar o gabinete. Dá uma olhada só nesse teste que eles fazem aqui, ó. Tá vendo só? Ó, ele põe a mão de um lado e o maçarico do outro, e nem esquenta a mão, tá bom? Se fosse de outra forma, o cara teria virado churrasquinho. Beleza? Vale muito a pena, o preço está muito bom. Quando eu comprei a minha, eu paguei R$ 180, o preço baixou, tá? Você compra, mas 2 metros é muito. Não, não é muito, você vai cortar ela, você vai cortar 14 pedaços de 30 por 30, tá bom? E aí você vai usando, porque ela, apesar de ser muito boa, né, segurar realmente a caloria, ela vai desfazendo com o tempo, certo? Então, vez ou outra, você tem que jogar aquele pedaço fora e pegar um outro. Então, você corta 14 pedaços, eu corto 30 por 30, dá certinho 14 pedaços e vai te dar por alguns anos, tá bom? Guarda bem direitinho. Ah, outra coisa, recomenda usar luva e recomendo usar manga comprida quando estiver utilizando. E, se possível, uma máscara também, porque ela solta um pozinho e não é legal no contato com a pele e nem respirar esse pó. Beleza?
Fica a dica. Mas, ó, muito bom mesmo. E vai melhorar muito sua solda, porque não tem nada pior do que você estar fazendo uma solda e com medo de estar queimando alguma coisa atrás, certo? Você já queimou alguma coisa enquanto fazia a solda? Já derreteu uma hélice do ventilador? Ou já derreteu a caixinha do relé? Pois é, então você sabe do que eu estou falando. Vamos lá. Testes e medições. Vamos lá. Testador inverter. Esse é o que eu falei que está no AliExpress, tá bom? Esse daqui eu preferi colocar no AliExpress porque sai mais barato. Tem para vender no Brasil? Tem. Só que está bem caro, certo? No AliExpress está R$311, só que tem imposto e tem também o frete, tá bom? Então vai sair a faixa de R$600, tá? Eu não vou clicar aqui, ó. Se você clicar aqui para comprar, ele calcula para você. Só que, tipo, como isso daqui está vinculado ao dólar, então o dólar ele flutua. Hora está mais caro, hora está mais barato. E hoje em dia está num preço muito bom, tá bom? O dólar tá num ótimo preço, faz tempo que ele não bate esse preço aqui. Então, depende do dia, você vem aqui. Então, vai ficar por volta de R$600, tá bom? Com frete e o imposto. Afinal de contas, a gente tem que colaborar com o nosso governo, com as taxas que eles nos cobram, né? Vamos lá. MAT, essa é outra ferramentinha que você precisa ter, tá bom? Eu tenho a minha, eu já tenho mais ou menos uns 5 anos, 6 a 5 anos que eu tenho o meu MAT. MAT é monitor de autoteste. É uma peça original Electrolux, né, uma ferramenta Electrolux, um aparelho. Electrolux desenvolveu para suas assistências autorizadas, certo? Para quê? Para testar. Esse MAT você conecta na placa da Electrolux, pode ser uma geladeira ou máquina. A maioria delas tem a entrada, tá? De 2014 para cá, quase todas têm entrada. E aí a vantagem dele é que você testa tudo. Você testa compressor, testa sensor, resistência, iluminação, porta aberta, porta fechada, inclusive máquina de lavar também, tá bom? Na máquina de lavar ele conta até quantos ciclos aquela máquina já fez, quantas vezes usou, certo? Desde que não tenha trocado a placa, ele vai te dar certinho, porque cada placa que você coloca começa a contar 1, 2, 3, quantas vezes foi usada. É bem interessante. Às vezes nem o cliente tem noção de quanto a máquina trabalhou. Ó, 235, tá bom? O meu, há mais ou menos uns 5 anos, eu paguei mais de 300, tá bom? Então baixou o preço e já chegou a valer R$600 há pouco tempo atrás. Hoje está num preço muito bom, é o momento de comprar, tá bom? R$235, ajuda demais, demais quem trabalha com Electrolux, tá bom? Vamos lá? Alicate amperímetro, o que eu recomendo é esse daqui. Ó, deu até uma aumentada. Enquanto eu preparava o vídeo, ele estava 52. Enquanto eu preparava o vídeo, ele foi para 63. Deixa eu ver se tem um outro mais barato aqui, tá? Eu vou pegar esse outro, vou deixar o link desse daqui. Ó, esse daqui está 54. Deixa eu até copiar o link dele, que eu já vou ajustar a minha lista, tá bom? Esse é o que eu uso, tá ok? Simples, mas entrega tudo que eu preciso de um alicate amperímetro. Ele é muito honesto, tá legal? Deixa eu só salvar na minha lista, a gente já continua aqui, porque senão eu acabo esquecendo. Prontinho, eu pausei aqui um pouco, você nem percebeu. E eu já salvei o link, então quando você abrir o link vai estar esse daqui mais barato. R$10 no bolso, é melhor R$10 no seu bolso do que no bolso de outro. Não é verdade? Vamos lá. Capacímetro. Eu falei que o nosso alicate amperímetro ele é muito bom, faz tudo o que eu preciso, menos uma coisa, ele não mede capacitor, tá bom? Ele não tem o capacímetro nele. Então eu sugiro esse daqui, ó, é um capacímetro baratinho,
tá certo? Na realidade, ele é multímetro com capacímetro, certo? Além de capacímetro, ele faz as leituras de um multímetro normal. Mas eu tenho ele, já que o meu alicate amperímetro faz tudo o que ele faz, menos medir capacitor, eu tenho ele só para medir capacitor, tá bom? Tô deixando o link, preço bom também. Era uma ferramenta que era muito caro há pouco tempo atrás. Hoje em dia, R$ 32,00. Tá mamão com açúcar. Vamos lá. Manifood. Bora pro Manifood. Esse é o Manifood que eu recomendo. Tá legal? Gosto dele por quê? Primeiro que ele é barato. Segundo porque ele é simples e ele é bom. O que eu mais gosto nele é a escala dele. Principalmente a escala de baixa pressão. A de alta, para mim, tanto faz. A gente usa muito pouco o manômetro de alta. Principalmente na nossa área de refrigeração doméstica, o comercial de pequeno e médio porte. Você usa muito pouco o vermelho. Eu gosto dele porque... Por causa dessa escala aqui, ó. 120 PSI, certo? 120 PSI é ideal para você procurar vazamento. Ele tem uma precisão muito grande na escala, certo? Por exemplo, aqui, ó, se você reparar aqui, ó, essa escala, ele é dividido de 1 em 1 PSI. E aí tem escala de 0, 10, tem uns que já joga de 0 para 20. Tem outros que jogam de 0 para 50. Isso daí não serve de nada para a gente, certo? Por exemplo, você está procurando um vazamento, fazendo um teste de estanqueidade, ainda que esteja vazando, você não percebe a agulha descer. Com esse daqui não, certo? Bom, preço, qualidade e funcionalidade. Eu compraria esse, tá bom? Agora, se você deseja muito um alicate não, um Manifood digital, compra o Manifood digital, mas tenha um desses daqui, tá bom? Ele pode salvar. A hora que acabar a bateria do seu Manifood digital, você vai lembrar que esse daqui não precisa de bateria. Vamos lá, esse outro aqui, na minha opinião, esse ainda é o melhor, tá bom? Esse é o que eu costumo usar. Eu trabalhei muito tempo fazendo atendimento com moto. Então todas as minhas ferramentas eram minimalistas, eram o menor possível. Então, como eu disse para vocês agora há pouco, a gente quase não usa o Manifood, o manômetro vermelho de alta pressão. Então, o que eu tinha na minha mala, principalmente quando eu trabalhava de moto, fazendo atendimento de moto, era esse daqui, tá bom? Olha o preço, R$ 59,00. Ele tem aquela mesma escala, ó, 120 PSI, tá vendo? No final aí, a última pressão da escala, 120 PSI. Ótimo, pelos motivos que eu já falei. Nesse caso aqui, ele não vem com as mangueiras, tá bom? Você vai ter que comprar 2 mangueiras para colocar nele. Mas, ó, eu compraria esse, sem dúvida, tá bom? Mas você que sabe. Tá bom? Opa, deixa aqui. Vamos voltar aqui. Então, Manifood é isso aí. Engate rápido. Engate rápido aqui, ó. Tá R$ 78,00. Engate rápido da Elite. Cara, é muito, muito bom isso daqui. Para que serve engate rápido? Por exemplo, você tem que fazer limpeza no sistema, certo? Então você chega, tem que injetar lá o produto de limpeza. Você tem a opção de soldar uma válvula Schneider para fazer a limpeza, ou você tem a opção de colocar um engate rápido. Vantagem, como o nome diz, engate rápido. Você não tem que soldar, não tem que fazer nada. É praticamente colocar ele, praticamente não, é simplesmente colocar ele ali no tubo junto com essas borrachinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? Então ela vem com essas buchinhas, eu acho que é alumínio, e essas de borracha. Aí você coloca dentro dessa pecinha de latão aqui e rosqueia no seu tubo. Ele veda muito bem, ok? E aí você faz a limpeza sem precisar fazer solda nem nada, é muito rápido, prático. E na realidade eu tenho 2 desse daqui,
tá? Por que eu tenho dois? De vez em quando a gente tem que fazer teste de estanqueidade e eu gosto de separar as duas linhas e fazer nas duas linhas ao mesmo tempo, justamente para perceber qual das linhas que baixa primeiro. Onde baixar primeiro é onde está o vazamento. Tá bom? Então eu tenho dois desse. Recomendo. Pelo menos um você deveria ter. Se você puder comprar dois, você vai ver que vai ser útil quando você tiver que fazer um teste desse de estanqueidade. Ah, deixa eu falar sobre essa bolsinha aqui, ó. A cor da bolsa pode variar, tá bom? Então eles podem te mandar uma azul, preta, ó, essa verdinha que bonita, cinza, tá bom? A cor não importa, eu acho que nem tem como você escolher a cor, tá legal? Mas o importante é o que tem dentro, tá bom? O importante é o engate rápido. Na minha opinião, o preto é até melhor. Eu tenho uma azul e tenho uma preta. A azul, coitada, já está toda preta, porque fica ali no meio das ferramentas, vai sujando, e a preta já é preta. Então, esquece isso, vai, vamos tocar em frente, vamos falar do que realmente importa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bomba de vácuo, vamos dar uma olhada, escolha do mês. Dá uma olhada, a escolha do mês é essa bichinha aqui, ó. É R$ 699, está num preço muito bom, muito difícil de você encontrar uma mais barata que isso. Às vezes você vê outras aqui mais barata, mas normalmente elas... Bom, essa daqui parece boa, tá? Mas é 5 CFM, tá bom? E a diferença não está tão grande. Eu ia até mostrar para vocês essa, mas ela está com uma diferença aqui de quanto? R$ 48. Eu acho que não vale a pena você sacrificar um CFM aqui no caso. Essa é 5, essa é 6 CFM. Ela tem um motor mais potente, um motor de meio HP. Essa daqui é só 1/3 de HP. Então vamos segurar essa daqui mesmo, tá bom? Eu vou deixar essa daqui na lista. Por quê? Porque já é uma bomba comprovada. Já conheço ela, já testei ela. Ela é boa, tá bom? Pode comprar sem medo. Tenho vários alunos que têm essa bomba. Certo? Duplo estágio. É o que eu falo. Técnico de refrigeração que não usa bomba de vácuo tá com problema, tá bom? Tem que usar a bomba de vácuo, sim. Certo? Para poder entregar um serviço bem feito. Bom, deixa eu dar uma pequena... Deixar um recado para vocês. Bom, deixa eu pausar aqui, deixa eu subir aqui para falar dos parceiros do portal, tá bom? Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, produtos como Mega Pro, que promete e faz solda fria em tubulação de alumínio com cobre, cobre com cobre. Fantástico, tá? Alumax, que é aquela solda para evaporador, vareta de solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas, muito, muito mais, tá? Infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional da refrigeração. Elite, inclusive, algumas das ferramentas que a gente vai apresentar, ou já apresentou, como engate rápido, essa a gente vai apresentar, o alicate, a chave Locken, sacadores de mecanismo para a galerinha da máquina de lavar. Só que Elite tem muito mais. Tem aquela ferramenta que você nem sabe que existe e que está fazendo muita falta na sua maleta. Para você conhecer as ferramentas da Elite, entra no site samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com o tempo porque tem muita ferramenta legal lá para você descobrir. Beleza? E por fim, o caçulinha aqui dos parceiros, começamos esse mês com a Michande. Só que eu não vou falar da Michande agora, vou falar da Michande quando chegar a hora da gente falar de nitrogênio, tá bom? Eu vou recomendar a Michande, inclusive tem aqui o WhatsApp, salva esse WhatsApp aqui, certo? Ele vai ser útil na hora que você precisar. Nitrogênio, oxigênio, maçarico, principalmente, eles mandam para todo o Brasil, mas principalmente quem está em São Paulo, tem um super parceiro aqui na região, Grande São Paulo, se estiver no entorno,
vale muito a pena você conhecer a Mixand, tá bom? Eu falo deles daqui a pouco, certo? Valeu! Deixa a gente continuar daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a Mixand na hora que chegar, que a gente for falar de nitrogênio. Valeu? Bom, bora continuar aqui com a nossa listinha. Onde a gente tinha parado mesmo? Na bomba de vácuo. Como eu dizia, técnico que é técnico, profissional que é profissional de refrigeração tem que ter bomba de vácuo. Vamos lá, válvula dosadora. Válvula dosadora, importantíssimo, tá bom? Eu diria essencial para a gente fazer carga com balança, tá bom? Eu demorei muito para fazer carga com balança, eu dizia que não era bobagem, não precisava, até que eu comecei a fazer carga por peso. E aí pronto, não parei mais. E a gente precisa dessa válvula, tá? Porque a gente coloca a latinha nessa válvula e coloca em cima da balança. Sem isso é muito, muito difícil de você fazer as suas cargas, tá bom? Além disso, você vai precisar também de uma balança. Não precisa ser uma balança cara. Bom, deixa eu colocar. Sumiu aqui. É o que eu estou falando. Às vezes a gente está fazendo a lista para você. Balança de cozinha. Vamos lá. É que eu escrevi errado. Balança. Tá bom, vai. Mas apareceu aqui. Deixa eu pegar uma baratinha aqui. Ó, vou pegar essa daqui e copiar esse link aqui pra gente, tá bom? Ó, tá R$24, ok? R$24,99, 25. Deixa eu pegar o link e salvar, ok? Feito. Então já vai estar atualizado aí na lista que você tem na descrição. Deixa eu só pausar e eu já volto. Prontinho, prontinho, já salvei o link novo. Não é fácil, muitas vezes a gente acaba de fazer a lista e aí pausa o link, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outra ferramenta muito importante é essa daqui, alargador de tubo, tá bom? É uma ferramenta que já foi bem cara e eu tenho dito o seguinte, eu tenho todos os alargadores que eu conheço, que existem. Quer dizer, deve ter algum tipo que eu não conheça, mas os que eu conheço eu tenho todos. E na minha opinião, o melhor de todos é esse daí. Tá legal? Bom, é o que eu compraria hoje se eu estivesse começando. Tá bom? A ferramenta boa, forte, vai durar a vida inteira também. Vamos lá. Cortador de tubo. O que eu uso é esse daqui. Tá bom? Pequenininho, prático, cabe em qualquer lugar. Às vezes um cortador grande, você não consegue fazer toda a volta no tubo. Excelente, tá bom? Eu, se fosse você, comprava 2 desses, tá? Para ter um de reserva quando quebrar. Vai lá, cortador de capilar. Esse daqui não é essencial, mas ele é bem prático, tá legal? Eu costumo cortar capilar utilizando o alicate comum, eu só marco ali com a parte de corte dele, depois quebro, mas eu tenho um desse daí também, tá? Bom, tem muito técnico que prefere, que gosta mais desse, então deixa aí, é baratinho, então talvez valha a pena você ter um desses também. Alicate perfurador, vamos ver. Alicate perfurador. É o que eu tenho um exatamente igual a esse daí, certo? Um pouco caro, mas se você tomar cuidado, é uma ferramenta que vai durar muito tempo. Para que serve? Bom, eu uso mais ele para tirar o fluido refrigerante. R600, R290, vocês sabem que é fluido inflamável, né? Esses fluidos. Então, para evitar de soltar ele no ambiente, o que eu faço? Eu tenho um alicate perfurador desse daí, eu costumo furar o filtro, certo? Furo o filtro, coloco uma mangueira, eu tenho uma mangueira de 5 metros que eu conecto aí no alicate e jogo essa mangueira para fora do ambiente. Aí o gás sai todo para fora.
Você pode soltar normalmente no ambiente esse fluido, porque eles são fluidos naturais, né, que não fazem nenhum mal ao meio ambiente e, e fica com toda a segurança. Mas ele vai servir também para você aferir pressão de gás, tá bom? Você está em dúvida, será que é falta de compressão ou será que é falta de gás? Você não tem uma válvula T-Rider, você usa ele, perfura o tubo de serviço e você consegue medir, tá bom? O que eu tenho é justamente exatamente igual a esse daí, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar outras opções para você, tá? Que achou ele muito caro. Tem outras opções mais baratas, não tão boas, não tão práticas, mas são mais baratas e fazem o que ele faz. Daqui a pouco eu mostro para você, tá bom? Alicate lacrador. Alicate lacrador, você vai usar ele. Deixa eu ver se tem algo mais barato aqui. Ó, eu vou te dar uma opção mais barata. Esse daqui tá muito caro, ó. R$ 97, Deus me livre. Vamos lá para uma opção mais barata. Ó aqui, ó. Vou abrir essa daqui, R$ 37. Pode ir, tá bom? Eu acho que você não vai nem perceber diferença nenhuma e talvez nem tenha. Talvez seja o mesmo alicate com preço diferente. Deixa eu salvar o link também. E já colocar aqui. Vou pausar de novo e já volto. Prontinho, já salvei, tá bom? E já vai estar com o preço novo na lista aí embaixo, certo? Tomara que no dia que você estiver assistindo esse vídeo, os links, todos eles ainda estejam atualizados. Legal? Se algum tiver num preço um pouco diferente é porque eu mesmo atualizei depois, às vezes acontece. Tá bom? Vamos lá, uma recomendação aqui muito forte que eu tenho feito já há um bom tempo é essa chave locking, o pessoal chama de alicate locking, na realidade não é um alicate, ele é uma chave locking da Elite. Elite, patrocinadora aqui do nosso canal, ponta firme ajudando a gente a trazer conteúdo de qualidade aqui no portal. Rapaz, antes desse alicate Elite, a gente era obrigado a pagar aí de R$ 3.500 a R$ 4.000 em um alicate original da Vulcan, certo? Inclusive, eu quando não tinha condições de comprar um alicate, o original, a gente tinha uma loja aqui que eles alugavam, então você tinha que agendar o uso do alicate, certo? E pagar um aluguel. Então você tinha como ficar com ele 2 horas, certo? E tinha que ser 2 horas porque já tinha agendado para outro. Depois que a Elite lançou isso daqui, acabou, tá bom? Uma ferramenta ótima, uma ferramenta que vai durar muito tempo. Eu nem sei quanto tempo, porque a minha eu já tenho aí há uns 4, 5 anos, não sei. E tá até hoje novinha, funcionando tudo bem, então eu acredito que vai durar muito mais. Beleza? Link na descrição. E deixa eu falar do lançamento. Isso daqui é uma novidade da Elite. Tá bom? Deixa eu até mostrar esse antes. Repara o seguinte. Ó, essa imagem aqui, ó. Para você fazer a junta locking com essa chave aqui, você tem que ir levando esses 2 parafusos ao mesmo tempo, certo? À medida que você vai levando os parafusos, ele vai selando a junta locking. Excelente, excelente, funciona muito bem. Mas agora a Elite lançou um modelo novo, tá bom? Que é esse daqui, ó. É o mesmo fabricante, Elite, tá ok? A diferença, deixa eu colocar essa imagem aqui, a diferença é que esse daqui tem um parafuso só. Tá vendo? É um outro design, é um outro conceito. É um parafuso só. Então, teoricamente, ele vai levar metade do tempo, certo? Já que você tem que levar um parafuso só. Na realidade, talvez seja até menos, porque além de ser um parafuso só, a Elite está mandando ele com uma chave de catraca, certo? Chave de catraca agiliza mais ainda, porque você não tem que ficar tirando a chave, tá ok? Ele está um pouco mais caro do que o outro, normal, pelo que ele entrega, tá certo? Ser mais caro. Então é o lançamento da Elite, tá? Muita gente tem perguntado nas nossas lives.
O Portal Refrigeração faz uma live toda quarta e toda segunda às 20 horas. Segunda e quarta às 20 horas. No YouTube a gente faz uma live tirando a dúvida dos inscritos do canal. E uma pergunta que tem aparecido muito desde a Febrava, porque foi quando a Elite lançou essa ferramenta. E aí, já tem ela para vender? Já tem o link dela? Ah, agora tem, tá bom? É só clicar aí, você que está interessado. Tem até uma história bem legal. A gente estava lá na Febrava e um aluno meu veio lá do Rio de Janeiro. E uma das coisas que ele ia fazer era comprar essa chave, né? Ele tinha visto já um vídeo dela, tinha gostado e veio para comprar. Aí ele já estava lá no stand da Elite, já comprando, só faltava passar o cartão. E aí ele tinha participado também, se inscrito no sorteio, e ele não estava acompanhando o sorteio, e eu estava, eu sabia que eu estava acompanhando o sorteio pela live, né, do celular. E aí falou o nome dele, e eu tinha estado com ele, né, poucos minutos lá na Febrava. Aí liguei para ele, você acabou de ser sorteado. Ele falou, que bom, eu já ia passar o cartão agora. Aí ele foi lá, já pegou a ferramenta dele, tá usando, falou que é muito, muito boa, tá bem contente. Um abraço, Claudinei Ramalho, lá do Rio de Janeiro. Forte abraço, irmão. Vamos lá. Lembrando, todos os links estão na descrição. Deixa eu colocar esse daqui, Junta Locken, tá? Eu separei essa daqui. Se você vai comprar o alicate Locken, você tem que ter a junta Locken. Eu separei esse kit aqui, com 7 junta Locken. Embora a figura aqui tá errada, tá bom? A foto aqui tá errada, não tem nada a ver. O que você vai receber é aqui, Locken 516 por 516. Por que eu recomendo essa daqui? Porque 516 é a medida dos tubos que vem nos evaporadores de alumínio, certo? Evaporador de alumínio, tubo de sucção de alumínio, é tudo nessa medida aqui. Então, a única medida que eu tenho é essa. Só trabalho com essa, 516 por 516. E alguém pergunta, e se eu tiver que colocar um capilar no evaporador, o que eu faço? Eu soldo o capilar no tubo de cobre 516 e faço a junta. E se o tubo de sucção for de 1/4, faço a mesma coisa. Eu soldo o tubo de 1/4 num pedacinho de tubo 516 de cobre e faço a junta, Locken 516 com 516, tá bom? Então, é a única que eu uso. Tá legal? Eu não costumo ter outros modelos, outros tipos de junta Locken, a não ser esses. Tá bom? Tendo dito isso, e o preço tá legal, tá? R$100 por 7 junta Locken, União Locken, né? Tá excelente, certo? Tá excelente, porque não vou nem fazer a conta para você, mas normalmente essas uniões estão aí por volta de R$20. Então seria o preço de 5, você está levando 7. É mão na roda, tá bom? E não esquece de, na hora que vai fazer o orçamento, já inclui o valor da junta Locken no seu orçamento. Legal? Tá, União Locken. Vedante, outra coisa que você vai precisar também é do Vedante, tá? Eu separei aqui o Vedante original Locken, tá bom? Tem outros mais baratos. Bom, não apareceu aqui, deixa eu ver se aparece em algum lugar aqui. Não apareceu. Tem alguns mais baratos, mas eu preferi colocar o original. Por quê? Você vai usar 2 gotas, tá bom? É 2 gotas do Vedante original, tá bom? Não põe mais que isso, certo? Inclusive, uma recomendação, na época da Febrava, eu tive muito perto do pessoal, dos engenheiros lá da Embraco, e eles me falaram isso para avisar o pessoal, usar pouco Vedante, é uma gotinha só de cada lado, porque o excesso de Vedante, se você coloca em excesso, ele pode acabar esse excesso indo parar no compressor, certo? Aí ele começa a catalisar tudo que é sujeirinha que vai para o compressor, ele vai catalisando, e ele pode formar ali um torrãozinho, alguma coisa que pode vir a dar problema. Então é uma gota só, ok? Então uma gota, ele vem 15 ml.
Cara, certamente você não vai acabar de usar antes de vencer, porque ele tem uma validade. Inclusive, quando você for comprar, pergunta para o vendedor qual a data da validade, entendeu? Para não comprar um produto próximo da validade. Pergunta, ó, todo o produto que a gente está colocando aqui na nossa lista, se você for lá embaixo, ó, tem a seção de perguntas e respostas que você pode digitar aqui, certo? Você pode perguntar qual a validade desse produto, qual a data de validade desse produto. Aí o vendedor te responde, entendeu? Por exemplo, deixa eu ver, aqui tem uma opinião com foto. Deixa eu ver se a gente consegue. Ó, por exemplo, esse daqui, ó. É que eu não consigo aumentar, mas aqui tá dando 4 de 2027, certo? Ó, esse cara comprou agora em setembro, 26 de setembro, e veio com validade 4 de 2027. Então ele vai ter aí 2 anos para usar, tá bom? Mas não custa nada você perguntar qual é a data de validade para você não comprar um produto próximo aí da validade. Tá legal? Rapaz, vale ou não vale o like? Um camarada que se preocupa em explicar esse tipo de coisa para vocês. Capricha no like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Faz tudo o que você tem que fazer. Nitrogênio, não vou falar de nitrogênio, vou deixar para falar de nitrogênio no final, tá bom? Vou dar umas dicas bem especiais sobre nitrogênio para você. Ó, válvula perfuradora, é aquilo que eu falei. Falei do alicate perfurador. Existem outras opções mais baratas, tá? Faz a mesma coisa. É que não é tão prático. Por exemplo, tem essa válvula perfuradora aqui, ó. Custa R$ 34. Eu não gosto muito dela. Ela faz o serviço dela? Faz. Mas não é tão prático. Você tem que colocar ela, encaixar ela no cano, no tubo. E aí você tem que começar a apertar essa porca que tem embaixo até fazer bastante pressão para depois você roda essa borboleta que tem em cima para ela perfurar. Dá para ver aqui embaixo que tem um perfurador? Então, eu não gosto. Acho que dá muito trabalho. Já tentei usar ela uma vez. Usei, certo? Mas a primeira vez que eu fui usar, eu não apertei o suficiente essa porca, ficou vazando. Eu não gostei. O alicate é melhor, mas às vezes a grana está curta, ela vai fazer o que você precisa, tá bom? Por exemplo, jogar o R600 para fora do ambiente está excelente. Legal? Tem uma outra válvula perfuradora, cadê? Essa daqui, ó. Essa daqui eu chamo ela de válvula permanente, tá bom? Ela foi desenvolvida, tipo assim, você vai fazer um serviço, não tem uma Schneider lá, ela faz a perfuração, entendeu? Ela vem inclusive completinha com essa chave Lock, Lock não, essa chave chave Allen, certo? Que é para você apertar esses parafusinhos laterais que ela tem. Aqui não tem nenhuma foto legal aqui com parafuso lateral, mas ela tem 3 parafusos que você tem que apertar ela no tubo. E ela foi feita para, se você quiser deixar ela no local, você pode deixar. Entendeu? Ela funciona como se fosse uma válvula Schneider, tá? Se você quiser tirar, você tira também e reutiliza. Mas ela foi pensada para quem quer deixar a válvula no local, como se fosse uma Schneider. Não quer soldar, quer deixar a válvula no local, essa é a melhor opção que existe. E aí você fica como se fosse uma Schneider no local. Legal? Tem essa daqui que é uma válvula acionadora, tá bom? Eu tenho uma dessas também. Na realidade eu tenho umas 3 ou 4 dessas daqui, que às vezes eu preciso, ela não está na mala, eu vou lá e compro outra. Aí estava vendo esses dias, tinha 3, só aqui no meu cenário antigo, onde eu fazia os meus vídeos. Bom, isso daqui é para você fazer, não serve para você fazer carga por peso, mas às vezes você tem que fazer um complemento de gás, alguma coisa assim, ou você não tem a referência do gás, você vai fazer por pressão, eu uso essa daqui, tá bom? Vamos lá? Essa outra ferramenta aqui, certo? É um vaporizador, tá legal? Para que eu uso esse vaporizador? Ele joga vapor, certo? Ele joga vapor
Ele foi desenvolvido para fazer limpeza com vapor, entendeu? E aí um dia eu estava assistindo um vídeo lá da gringa, lá dos Estados Unidos, e o camarada estava usando um desse daí para descongelar uma frost free. Eu achei muito interessante e comprei. E comecei a usar. E o pessoal começou a perguntar: o que que é isso? Onde você comprou? Aí todos os meses eu tenho colocado esse vaporizador aqui como sugestão. É muito bom. Eu não consigo viver sem agora. Tá bom? O meu primeiro quebrou. Quando o meu primeiro quebrou, eu já comprei outro logo. Tá certo? Porque o bichinho é bom. Tá bom? É você que já teve que descongelar um evaporador de uma frost free. Cara, dá trabalho, não dá? Com isso daí você facilita muito seu trabalho. E outra coisa, ele é muito bom para você descongelar também os dutos de ar. Uma parte que era muito chata de descongelar é o duto de ar. Porque na parte de cima do evaporador, você com um secador ou com um soprador de ar quente, você consegue ir descongelando relativamente rápido. Mas o duto de ar, você se jogar o secador ou o soprador de ar quente, começa a queimar o isopor, começa a cheirar queimado, começa a deformar o isopor. Com isso daqui você pode jogar sem medo, que ele derrete muito rápido. Eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando. Ele derrete muito rápido, além do que ele não estraga, não danifica o isopor, porque ele não aquece tanto. Ele é rápido por causa do vapor, só que não é agressivo. O que mais que você faz com ele? Você também consegue modelar gacheta, certo? Quem aí já queimou gacheta com secador ou com soprador de ar quente, levanta a mão. Fala, eu! Eu também. Pois é, com isso daqui você modela a gacheta sem derreter a gacheta. Muito pelo contrário, ela fica bem hidratada. Às vezes você pega uma gacheta toda ressecada, aí você usa o vaporizador, além de você modelar ela, você dá aquela hidratada nela, ela fica mais bonita, com aparência de nova. É bem legal. Ah, e serve para você dar um talento também na geladeira. Às vezes você está fazendo um serviço lá, tá aquele freezer todo feio, todo sujo. Você dá uma limpeza lá, a cliente fica contente, paga com gosto. Você ganha até mais clientes fazendo um servicinho bem feito. Beleza? Bom, agora a gente vai falar de nitrogênio. É, Aliás, deixa eu falar da garrafa injetora primeiro, tá bom? Garrafa injetora é aquela garrafa que a gente usa para injetar produto de limpeza, tá bom? Eu sei que tem muita gente que usa aquelas gambiarrinhas para fazer limpeza. Eu não gosto de usar gambiarra, por quê? Porque eu tenho medo, tá certo? É pressão, eu tenho medo, certo? Eu prefiro utilizar essa garrafinha que foi feita para isso, tá? Inclusive ela vem com um manômetro nela. O manômetro ele começa com a escala verde, amarela e vermelha. Quando chega no vermelho, você para de injetar pressão porque está ficando perigoso, tá bom? Às vezes você faz uma gambiarrinha e vai injetando, vai dando pressão. Quando você menos espera, pode acontecer um acidente. Então, investe numa garrafinha, tá legal? Estou deixando o link na descrição. Tudo que eu falei, estou deixando o link na descrição. Agora sim, vamos falar de nitrogênio e vamos falar. Cadê? Deixa eu pausar aqui, que é justamente a Mixande, tá bom? A Mixande é a nova parceria aqui do canal. É uma casa de gases industriais e medicinais que eu tenho aqui na minha região. Eu comecei como consumidor da Mixande, tá bom? O que acontecia? Eu tinha um fornecedor de gás, só que eu não vou contar a história toda, mas não estava muito satisfeito, né? Teve um problema. O problema, na realidade, foi um feriado. E o feriado passou, acabou, e eu precisava do nitrogênio. Fui lá para pôr nitrogênio. Ele ainda estava fechado. Ele esticou o feriado. E aí eu fui procurar um outro lugar. Eu precisava do nitrogênio, não podia ficar sem, certo? E fui procurar um outro fornecedor. E encontrei perto de mim, no bairro próximo aqui, ao meu, a Mixande. E aí eu fiquei impressionado com a forma que eles fazem, o profissionalismo. Inclusive, breve, daqui uns dias, tá bom? Eu gravei um vídeo com o pessoal lá.
A gente fez um vídeo falando tudo sobre gases, principalmente sobre nitrogênio, os cuidados, tudo, certo? Então, voltando à história, eu encontrei lá, fui fazer a carga de gás no nitrogênio, fiquei impressionado com o profissionalismo deles. Primeiro porque eles foram verificar, antes de colocar o nitrogênio na minha garrafa, eles foram verificar o meu cilindro para ver se estava dentro da validade. E eu nem fazia ideia de que esse cilindro tinha uma validade e que eu precisava, de vez em quando, mandar ele para fazer os testes para revalidar o cilindro, certo? Em segundo lugar, eu percebi também que eles injetavam mais nitrogênio do que o outro. O outro, a pressão não atingia, certo? E durou muito mais o nitrogênio que eles puseram. Até porque, pelo jeito, conseguiram colocar mais do que o outro colega colocava. Então, eu gravei um vídeo lá, comecei a indicar ao pessoal, quem precisava de equipamento de solda, nitrogênio, eu falava, vai lá que os caras são fera. E aí acabou que a gente formou essa parceria, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês aqui, ó, não sei se está bem claro aqui para vocês, 11 94506 0569, é o WhatsApp da Michande. 11 94506 0569. Então, por quê? Porque eu descobri, batendo papo com eles, que inclusive tem cilindros de nitrogênio falsificados. E eles falsificam, além do cilindro, falsifica também até a gravação lá da validade. Tá bom? E aí eu perguntei, como é que a gente descobre se é falso ou não? Cara, aí eles me disseram, é comprando num lugar que você confie. Tá bom? Então, eu estou deixando aqui o WhatsApp, principalmente se você estiver em São Paulo, Grande São Paulo, compra. Se você estiver no Brasil, entre em contato também que eles despacham, tá bom? Vocês conversam aí e eles despacham pela transportadora. Aí você compra o cilindro, compra também o regulador com a Michande, tá bom? Eu acho que vai valer a pena, tá bom? Porque o principal aqui é qualidade e segurança. Valeu? Galera, muito obrigado até agora por vocês terem ficado comigo. Não esquece, link na descrição, certo? E a parte de nitrogênio, vale muito a pena você entrar direto em contato com a Michande. Valeu? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.